Há muito tempo, nas terras antigas de Israel, vivia um profeta chamado Elias. Elias era conhecido por sua fé inabalável em Deus e por sua habilidade de prever o futuro por meio de visões divinas. No entanto, a terra estava enfrentando uma terrível seca, uma fome assolava o povo e os riachos estavam secando. Foi nesse momento de desespero que Deus chamou Elias para uma missão especial. Um dia Deus disse a Elias para se esconder perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, onde ele providenciaria alimento para o profeta. Elias obedeceu e se instalou perto do riacho, confiando na providência divina. À medida que os dias se transformavam em semanas, o riacho diminuía e a comida escasseava, mas Elias não perdeu a fé. Então algo surpreendente aconteceu. Todos os dias, de manhã e à noite, corvos apareciam no céu e traziam pães e carne para Elias. Era um milagre. Os corvos, criaturas impuras segundo a lei judaica, estavam servindo como mensageiros de Deus. Elias estava maravilhado com a maneira como Deus estava cuidando dele, apesar das circunstâncias difíceis. Elias continuou a viver à beira do riacho de Querite, comendo o alimento que os corvos lhe traziam. Ele se fortaleceu a cada dia, e sua fé no Senhor cresceu ainda mais. Enquanto isso, a seca persistia na terra de Israel, e as pessoas sofriam cada vez mais. Certo dia, o riacho de Querite secou completamente, deixando Elias sem água para beber. Deus então deu uma nova instrução a Elias: levante-se e vá para a cidade de Sarepta, onde uma viúva cuidará de você. Elias obedeceu imediatamente, confiando na orientação divina. Quando chegou a Sarepta, Elias encontrou a viúva apanhando gravetos para fazer um último pão para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Elias se aproximou dela e pediu água e um pedaço de pão. A viúva explicou sua situação desesperada, dizendo que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma refeição final. Elias, cheio de fé, disse à viúva para fazer o pão e trazê-lo a ele primeiro, prometendo que a farinha e o azeite não acabariam até que Deus enviasse chuva para a terra. A viúva, confiando nas palavras do profeta, fez como ele disse. E, milagrosamente, a farinha e o azeite nunca se esgotaram, sustentando a viúva, seu filho e Elias por muitos dias. Enquanto Elias permanecia na casa da viúva, seu filho adoeceu gravemente e morreu. A viúva ficou desesperada e culpou Elias, acreditando que sua presença trouxera desgraça. Elias, então, tomou o corpo do menino, o levou para um quarto, orou fervorosamente a Deus e pediu que a vida retornasse ao corpo do menino. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou à vida, surpreendendo a viúva e fortalecendo ainda mais sua fé no Deus de Israel. A viúva declarou a Elias: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor que você fala é a verdade. Enquanto isso, nos dias que se seguiram, a chuva finalmente voltou à terra de Israel, pondo fim à terrível seca que havia assolado o país por tanto tempo. Elias sabia que seu trabalho em Sarepta estava completo, e ele partiu, seguindo a vontade de Deus que o guiaria em novas aventuras e missões. Elias, após a maravilhosa ressurreição do filho da viúva, continuou sua jornada como profeta itinerante. Ele foi chamado para enfrentar um dos maiores desafios de sua vida quando confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesse confronto, Elias desafiou os profetas de Baal a invocarem seu Deus para acender um fogo no altar. Após horas de invocações infrutíferas, Elias orou a Deus, e o fogo celestial desceu, consumindo o sacrifício no altar, demonstrando o poder do Deus de Israel diante de todos. No entanto, após essa vitória, Elias fugiu para o deserto devido às ameaças da rainha Jezabel, que estava furiosa com sua derrota. Lá, ele se sentiu desencorajado e pediu a Deus para tirar sua vida. Em resposta, Deus enviou um anjo que forneceu comida e água a Elias, fortalecendo-o para sua próxima missão. Elias finalmente recebeu uma revelação de Deus, que o instruiu a ungir Eliseu como seu sucessor. Elias obedeceu e encontrou Eliseu, um jovem lavrador, ungindo-o com óleo santo. Eliseu deixou tudo para seguir Elias e aprender com ele. Os anos passaram e Elias e Eliseu compartilharam muitas experiências e milagres juntos. Elias continuou sendo um profeta ousado, denunciando a injustiça e proclamando a palavra de Deus. Em um momento significativo,
Elias foi arrebatado ao céu em um redemoinho de fogo, enquanto Eliseu olhava, herdando o manto profético de Elias. Eliseu continuou o trabalho de seu mentor, realizando milagres igualmente notáveis e servindo como profeta de Israel. A história de Elias e os corvos, o desafio no Monte Carmelo e o seu arrebatamento ao céu permaneceram como lembranças poderosas de como Deus age por meio de seus servos fiéis. A história de Elias e os corvos é uma lição eterna sobre a importância da fé, obediência e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Ela ilustra como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários quando elas se submetem à sua vontade. A trajetória de Elias, desde a seca até o arrebatamento, é um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e guiar seus filhos por caminhos inesperados e miraculosos. E assim, a história de Elias e os corvos da Bíblia permanece como um legado de fé e inspiração para todos os que buscam seguir a Deus de todo o coração, independentemente das adversidades que possam enfrentar. Ela nos lembra que, quando confiamos em Deus e obedecemos à sua vontade, Ele pode realizar maravilhas em nossas vidas, assim como fez na vida do profeta Elias. Agora gostaríamos de pedir a você, nosso querido público, que faça parte deste movimento de compartilhar inspiração e conhecimento. Se você apreciou esta história e as lições que ela traz, por favor, faça o seguinte: clique no botão de inscrição abaixo do vídeo para se juntar à nossa comunidade e receber mais conteúdo inspirador e educativo. Compartilhe seus pensamentos ou histórias pessoais relacionadas à história de Elias e os corvos. Adoraríamos ouvir de você e criar um espaço para discussão enriquecedora. Se você foi tocado por esta história e pelas mensagens que ela transmite, mostre seu apoio dando um like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens positivas. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou colegas que possam se beneficiar dessas lições inspiradoras. Ajudar a disseminar o conhecimento é uma maneira maravilhosa de fazer a diferença nas vidas das pessoas. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada de aprendizado e inspiração. Com sua participação, podemos continuar a compartilhar histórias que tocam corações e enriquecem mentes. Juntos, podemos fazer a diferença e espalhar a luz da sabedoria para um mundo que tanto precisa dela. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo novamente em breve.